Olá, sejam bem-vindos ao podcast da CLEP, um podcast onde de uma forma simples, descomplicada e muito descontraída falamos sobre casamentos. O meu nome é Isabel e este é o episódio 3 da segunda temporada. Então hoje, como convidada, trago a Débora, que representa a Débora Duarte Celebrantes. É um tema que me deixa assim com umas borboletinhas na barriga, porque de facto é um fenómeno que tem vindo a acontecer, não só em Portugal, como no mundo dos casamentos no geral. E temos aqui uma série de coisas para debater e estou ansiosa por falar com ela. Bem-vinda, Débora! Olá, Isabel! Antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. É um gosto. Muito Olha, obrigada. Débora, estava eu aqui a dizer que é realmente um tema que me deixa aqui um mixed feelings, sabes? Porque, de facto, assistimos a um fenómeno, de repente os casamentos deixam de ser só na igreja e o ano passado, na primeira temporada, tive como convidado um padre e realmente nós percebemos, percebemos que de facto não há tantos casamentos pela igreja como há pelo civil ou de uma forma simbólica. Portanto, os casamentos simbólicos ganham aqui um espaço de repente que não percebemos muito bem ou percebemos. Porque como é que isto acontece? Eu acho, Isabel, acho que isto é um bocadinho cultural e geracional também, não é? Acho que as novas gerações, principalmente porque já são gerações que também são mais instruídas, não é? E o ser instruído ajuda-nos também a pensar de outra forma e não darmos como concreto aquilo que nos dizem que é uma realidade. Questionamos mais. Questionamos mais, exatamente. E penso que esta nova geração começa a perceber, a pensar o que é que eu quero para mim, o que é que eu quero para o meu casamento, de que forma é que quero celebrá-lo, ok? Continuamos a ter muitos noivos que nos procuram, mas que ainda demonstram um certo receio nisto do que é um celebrante, não é? Okay. Porque têm muito incutido na família que tem que ser pela igreja. Que tem que ser pela igreja. Só que a igreja já não lhes diz tanto. Muitos deles até são religiosos, têm fé, acreditam, mas não acreditam na mensagem que a igreja lhes passa. Ou por vezes até acreditam na mensagem, já não gostam tanto do padre ou das limitações que lhes impõem com um casamento na igreja. O podcast que tu fizeste com o padre, estamos a falar de um padre super especial. Sim, o padre Paulo Duarte. Exatamente, Paulo Duarte faz converte qualquer um, quase, não é? Eu costumo dizer que quando é um Paulo Duarte ou quando é um Antonino, claro, não é que não há celebrante que lhes chegue, não é? Não. Quando me dizem tenho uma reunião com o Antonino a seguir, digo pronto, já foste. Já foste, não é? Porque efetivamente é reunir o melhor dos dois mundos, é teres uma cerimónia à tua imagem, que é isso que eu acho que os noivos continuam a procurar enquanto procuram uma celebrante, e quando escolhem um padre com esse conceito todo, não é? Com essa construção. Sabes que há alguns têm uma agenda, meu Deus do céu, não é? Mas já vai havendo alguns. Mas olha, vamos voltar aqui atrás e perceber como é que as celebrações surgem na tua vida, não é? Porque tu és advogada. Eu sou advogada, sim. Há 10 anos, não é? Eu sou advogada há 10 anos, jurista há 14 anos, portanto, mas já lido com isto tudo, com casais, não é? Há muito tempo. Uma das minhas especialidades é o direito da família, é uma da área de direito que trabalho há mais tempo, portanto, isto dos casamentos já não cai aqui do céu. Não cai aqui do céu, de todo. Tu casaste e de repente surge o primeiro convite. Exatamente, no meu próprio casamento, porque eu quando decidi casar pelo civil, mas já sabia supostamente como é que iria ser, não é? A leitura de um contrato que eu conheço bem, não é? Imagino que sim, não é? Conheço bem enquanto advogada, mas que gostava que ele fosse lido de uma forma ou diferente. Explicado de uma forma diferente. Portanto, eu disse, pronto, vamos ter na nossa cerimónia, vamos assinar o nosso contrato com a conservadora. Porque o casamento é isso, não é? O casamento. Sim, muito friamente é um contrato. É um contrato. Mas já vamos falar um bocadinho disso à frente, vamos se me permitir, porque é um contrato, mas não deixa de ser um contrato bonito, quando bem explicado. Em defesa das conservadoras, porque tenho que as defender nesse aspecto e defendo sempre, elas estão a fazer aquilo que têm que fazer. Isto é a leitura do mesmo. É a leitura do contrato. Depois há umas que floreando ali um bocadinho mais um bocadinho e fazem uma cerimónia mais bonita, entre aspas, não é? Bonita aos olhos dos noivos e dos convidados.
E que não é uma mera leitura. E não é uma mera leitura. E portanto, no teu casamento, tu sabias, tinhas que claro isso ia acontecer, sabia que se calhar 50% dos meus convidados também eram da área de direito, portanto percebiam bem o que é que se iria passar, então quis quase que contemplá-los com algo diferente. Portanto, também quis ter uma leitura de votos, textos, tinha convidados a falar. E eu própria também a falar daquilo que me fez casar. Portanto, hoje em dia, os meus convidados, passado quase 8 anos, ainda dizem que foi a melhor cerimónia que aconteceu. A conservadora foi embora e nós continuamos. E o primeiro convite surgiu logo aí a seguir. Para o ano vou casar. E quero que sejas tu. E quero que sejas tu a fazer. Já te tinha passado pela cabeça isso? Porque há 8 anos, quer dizer, este mundo dos celebrantes é um fenómeno. É verdade. Mas há 8 anos ainda estava muito no início, não é? Muito no início. Sinceramente, comecei a sentir-me muito sozinha, entre aspas, porque hoje em dia sei que já existiam algumas em Portugal, mas também na altura não existia esta moda das redes. Mas nem se falava tanto, nem havia tanta abertura sequer para isso. Exatamente, as redes sociais não falavam muito disso ainda. Portanto, quando me surge esse convite, eu começo a pensar, isto é interessante, porque eu sempre... Desde que me lembro que gosto de escrever, que gosto de ler, que gosto de passar a palavra. Okay? Porque é aliar uma série de mundos que te eram já especiais. Exatamente, que me eram especiais e principalmente passar uma mensagem. Porque para mim é muito importante numa cerimónia existir toda uma mensagem em que os noivos terminem a cerimónia, e tu vês isso se vires os testemunhos dos meus casais, falam muito na mensagem, falam muito naquilo que eles transmitiram naquele dia, que levam quase como uma lição para casa, e principalmente os convidados também. Isso é muito gratificante, porque efetivamente é esse o meu papel, é isso que eu sinto que quero fazer. Apesar de ser uma cerimónia, ajudá-los também com um tema e com uma mensagem sobre E o facto de seres advogada dá-te aí força para... Claro que sim. Claro para sustentar o teu discurso também, claro não é? Sim, acredito muito que sim, principalmente. Porque se calhar 90% dos noivos que me procuram sabem que eu sou advogada, não é? Sabem que eu sou advogada e tentam também perceber este mix, não é, do celebrante, ou seja, como é que conseguimos e podemos conjugar tudo isto. Apesar de eu ser celebrante, as minhas cerimónias são meramente simbólicas, muitas vezes também há todo um apoio por trás, quanto mais não seja para lhes explicar, quando eles me pedem qual o melhor regime de casamento a escolher para o casamento deles. Dás esse apoio também? Dou, sim. A pedido deles, sim. Tenho muitos casais que me pedem, ou se estão a viver no estrangeiro, sim. Ou são a parte legal, acabas de dar um bocadinho de apoio, mas eu vou querer explorá-la um bocadinho mais à frente. Agora quero perceber, tu fazes o primeiro casamento, não é? Sim. E os convites começam a surgir, sim, faço o primeiro, então comecei a preparar esse casamento de um fotógrafo e de uma maquilhadora. Portanto, já alguém que já estava muito também envolvidos nesse meio e que foi muito gratificante, porque já tinham assistido a tantas cerimónias, não é? Escolherem-te a ti, que ainda não tinhas feito exatamente. De repente estão a filmar o meu casamento e dizem-me, olha, para o ano eu vou casar, quero que sejas tu. Para mim foi muito gratificante nesse sentido e comecei a tentar, apesar de eu ter workshops e cursinhos de escrita criativa, o que é isto ser celebrante, como é que eu posso concretizar, do que é que eu quero, que temas é que eu quero abordar, vou ter em consideração aquilo que os noivos querem ou não, como é que eu quero construir isto, não é? Fui-me também descobrindo um bocadinho. Porque na altura trabalhavas eventualmente num escritório de advogados? Numa sociedade de advogados no Porto, onde trabalhei cerca de 12 anos. E depois da pandemia, pronto, como também queria alargar, as propostas começaram a ser realmente têm sido muitos, não é? Houve um boom com a pandemia. Antes da pandemia fazia cerca de 10, 12 casamentos por ano, também porque era muito passar a palavra. Sim. Ok, porque eu não tinha a minha rede social, com que eu tenho é o Instagram. Sim. É? Sabes que eu acho que ele continua a funcionar melhor, que é o passa a palavra. Eu acho que sim, se calhar. Sim, mas tens uma montra do teu trabalho neste momento, justamente não é? Porque foram os meus antigos noivos que começaram a dizer: Débora, és uma vergonha, nós te queremos te recomendar e não conseguimos, por favor, cria uma página. Eu sou muito avessa às redes sociais. Será aí por causa de seres advogada? Se calhar, provavelmente também. Mas pronto, nunca foi assim uma coisa eu partilhar, porque é uma coisa que eu faço, celebrar para mim
eu faço mesmo com muito amor, com muito prazer. É uma coisa tem que ser, Débora, não é? Eu acho que sim, eu acho que sim, mas dá mesmo muito prazer, é muito gratificante. Ver diante de ti a felicidade daquelas pessoas. Porque eu lido na minha outra área, não é? Na minha outra realidade, lido com muitas coisas negativas. Não é? Pois tens os dois mundos, não é? Exatamente, por muito que eu ganhe um caso, alguém vai sair infeliz daquilo. Claro. Portanto, nunca saio de um julgamento 100% feliz, 100% não é? feliz, não. E celebrar é isso, é transmitir-nos esse tipo de sentimento e de sentir que também o transmiti a eles, não é? Não há nada mais gratificante do que no final de uma cerimónia receber um abraço do meu casal, não é? Então Deves perceber isso. Não é dizer, primeiro é mesmo isto que nós queríamos, foi melhor do que aquilo que nós estávamos a pensar. E faz-nos o dia. Claro. E a equipa cresce então, com esta procura crescente, a equipa também cresce e tens a necessidade A equipa também cresce, porque isto, como eu estava a dizer, começou a ser um passo à palavra. Nos primeiros anos foi muito um hobby, quase que um hobby, não é? Depois começo a perceber, quando decidi lançar o Instagram, a página, já lancei com muito conteúdo, porque efetivamente já tinhas muito conteúdo, não é? Apesar de ser um passar a palavra. E o que sempre foi muito gratificante para mim foi que esse passar a palavra também começou a advir principalmente das quintas, de fornecedores, wedding planners, fotógrafos, pessoas que assistiam e diziam, epá, é isto, se calhar é isto que podemos também recomendar aos nossos casais. Que querem uma coisa diferente. E foi muito por aí. Inicialmente comecei a perceber que eu não conseguia aceitar tudo sozinha, não é? Portanto, que foi mais aqui um passo que tive que dar e tentar perceber quem é que eu queria ao meu lado. Desde o início que foi muito importante para mim que quem me representasse. Eu distingo representar de substituir muito bem, porque substituir qualquer pessoa substitui, melhor ou pior. Não há ninguém insubstituível, exatamente, não é? Representar tem que ser alguém que, primeiro, em que tu confies muito, não é? E alguém que acredita naquilo que tu estás a fazer. Tem os mesmos valores. Tem os mesmos valores, claro. Que acredita naquilo que tu estás a dizer, a mensagem que falei há pouco, que quer transmitir. Ela tem que acreditar que aquilo que eu escrevi para ela preparar para a cerimónia que vai realizar, acreditar naquilo também. Então, é um ponto interessante que tu tocas. Significa que mesmo quando não és tu a celebrar, és tu que escreves? Sim, sou sempre eu que escrevo. Passa sempre por ti. Passa sempre por mim. Hoje em dia, obviamente que lhes dou uma liberdade total para elas lerem, acrescentarem e modificarem até porque chega ali uma parte ou seja, que eu quero me desvincular um bocadinho daquele casal. Claro, porque o casal precisa de criar aquela complicidade com quem vai estar diante deles no altar, e eu explico-lhes isso mesmo. Sinto que, principalmente as noivas, muitas vezes ficam muito chegadas a mim, gostam muito de mim, e ainda bem, obviamente, mas eu quando começo a sentir muito isso, disse, pronto, olha, agora fala com a Stephanie, com a Andreia, com a Cláudia, com a Beatriz. E inicialmente comecei por... convidei a Stephanie e a Andreia, porque também são advogadas, são pessoas que sempre me apoiaram neste meu sonho. Amigas também, somos amigas, muito amigas, mas não, somos amigas, mas também faço questão sempre de salvaguardar o facto de, não é por sermos amigas, porque nós somos advogadas. Porque reconheces valor, não é? Exatamente, e não trabalhámos em conjunto. Reconheço os valores e sabia que podia-lhes confiar tudo, não é? E não há maior descanso do que saberes, não, aquelas pessoas vão-me representar e se eu falhar elas estão lá. E o facto de ser advogadas para mim é muito importante porque devido a esse apoio que também posso dar a nível legal quando os noivos me pedem, elas também conseguem fazer isso. Também conseguem fazer se me tiverem que substituir. Peço desculpa, eu estou muito rouca hoje. Sim, eu estou muito aflita, mandaste uma mensagem de Isabela, estou rouca. Pois disse, estava muito preocupada com isto, mas pronto, só para explicar que a minha voz não é esta, é mais de sim, é mais de sim, é mais de sim, normalmente. E então começamos com a Stephanie e com a Andreia. Que são 5 neste momento? Neste momento são 5. E fazem quantos casamentos por ano? Conta-me lá. Neste momento temos 130 casamentos marcados. Meu Deus, que loucura. Portanto, podemos mesmo estar a falar de um fenómeno. Estamos a falar de um fenómeno. Estamos a falar olha, e porquê que achas que é esse fenómeno? Já falámos que é porque as pessoas se questionam mais, certo. Porque não aceitam de mão beijada aquilo que lhes é dito.
porque os padres muitas vezes também complicam um bocadinho a vida às pessoas ou às paróquias, e porque de facto a cerimónia acaba por se tornar muito mais personalizada. Certo. Eu acho que o personalizar para eles, pelo menos para nós, não é? Para a minha equipa, que lhes permitimos isso. Eu não sei se funciona assim com todos os celebrantes, quero acreditar que sim, mas pelo menos para nós damos-lhes sempre essa possibilidade. Ok, então, mas estamos a falar de personalizar, desculpa interromper, Certo, personalizar até que ponto? Como é que funciona o processo? Portanto, falas-me aqui de uma escrita, vocês levam um guião, há lugar para improviso, não há? Muito. Como é que isto funciona? No nosso caso, algo que até pode dar um bocadinho mais de trabalho, mas dá muito gozo preparar uma cerimónia à imagem e semelhança dos noivos, ok? Efetivamente há ali umas mensagenzinhas que eu faço questão que sejam transversais a todos os casais. A todos os meus casais, não é? Eu não vou dizer que é uma cerimónia 100% personalizável. Claro, não é? Era impensável, não é? Estaremos a falar de outros valores, eventualmente. Não, eu nunca digo que a sua cerimónia é 100% personalizável, porque ao fim de mais 300 guiões é impossível continuar a inventar guiões. Portanto, tentamos sempre numa primeira abordagem tentar perceber quais os ideais daquele casal, quem são eles, o que é que procuram, o que é que gostavam de que acontecesse, ok? Portanto, tu podes assistir a 2 cerimónias minhas e diz isso muitas vezes aos noivos. Vocês podem assistir a 2 cerimónias minhas, ficarem completamente apaixonados por uma e a segunda dizerem, Débora, não é nada disto que nós queremos, ok? Porque eu tento realmente ir ao encontro daquilo que eles querem. Eu faço-lhes sempre, o que é que vocês gostariam? O que é importante para vocês? Em que é que vocês acreditam? O que é que vocês, sobre que assuntos é que vocês querem falar? Querem ter amigos ou familiares a falar na vossa cerimónia ou não? Querem trocar votos ou não? Rituais ou não? Eu costumo dizer sempre, digo muitas vezes, eu não sou uma celebrante ritualista, ok? Não é algo que eu imponha sequer aos noivos. E se calhar aqui para quem nos está a ouvir, explicar o que é isto dos rituais. Fazemos aqui um parênteses. Rituais, estamos a falar eventualmente do ritual das areias. Ritual das areias, ritual das velas, por aí. Ritual da caixa de vinho, tem todo um significado místico, ok? Que não é a tua área. Não é tanto a minha área. Não é por aí que te diferencia. Se os noivos me pedirem, com certeza que sim, que fazemos, sempre. Faço imensas vezes, mas é sempre um pedido muito deles e não um serviço que vocês a sugerir. Que eu sugira, exatamente. Muitas vezes, obviamente, tenho um PDF preparado com o significado de cada um, quando eles dizem, olha, mas até gostávamos, o que é que tens? Eu envio-lhes esse PDF, olha, escolham, mas confesso que nada contra, porque eu também tento não lhes transmitir naquilo que eu acredito. Claro, porque é sobre eles, eu digo muito isto, é sobre eles, é sempre sobre eles. Exatamente, e eu até acredito em algumas coisinhas, há coisinhas que eu também gosto. Mas pronto, tentei que o meu tipo de cerimónias não fosse tanto por aí. Temos ótimas celebrantes com esse conceito. Exatamente. E que percebem efetivamente daquilo e tudo o que estão a falar. Tanto quando os meus casais escolhem determinado ritual, eu até tento racionalizá-lo um bocadinho. A mensagem que tento trespassar sobre aquele ritual em concreto, tento racionalizá-lo. Mesmo a pedido dos noivos. Mas confesso que 90% dos meus noivos são noivos... Não querem os rituais. Não querem os rituais. Acho que já nos escolhem enquanto celebrantes. Sim, porque a verdade é que há muita oferta no mercado, não é? Então há que nos diferenciarmos e perceber quem é o nosso tipo de público, exatamente. Não é? E eu convido-os sempre, quando normalmente um casal contrata-nos com um ano, o normal, 9 meses de antecedência, e eu tento e convido-os a eles perceberem e conhecerem-se também um ao outro enquanto casal, enquanto noivos, noventos. Quase aquele curso de preparação para matrimónio que se faz quando se casa com... Quase. Porquê? Para eles tentarem perceber o que é que nós... Atenção, a Débora está-nos a dar a possibilidade de nós fazermos o que nós quisermos. Certo. Portanto, agora durante este ano vamos tentar descobrir o que é que nós queremos. Portanto, eu deixo-lhes esse trabalho de casa e eles tentarem-se também descobrir enquanto... É muito giro quando temos um casal que nos diz, voltando aos rituais, principalmente os noivos homens nos dizem, na semana passada fomos a um casamento e vimos aquela coisa das areias, eu quero isso.
e vemos uma noiva tipo, como assim? Nunca pensei que tu querias isso. Até giro, eles próprios. Mas que eu noto muito isso, que eles não sabem, mas também não têm que saber, né? Nós existimos exatamente para os guiar, claro, e para lhes mostrarmos, abrirmos caminho das possibilidades que existem. E, portanto, é normal que eles não saibam o que querem e tu dás essa ajuda. Dou essa ajuda. Aliás, eu até dou uma ajuda extra, porque os meus noivos, eu costumo dizer que tenho os melhores noivos do mundo. Somos os felizardos, somos todos, não é? Existe um espírito de interajuda entre eles. Eles não se importam nada. Eu convido um casal que nunca assistiu a assistir a uma cerimónia. Ok. Para tentar perceber o que é que gosta, o que é que não gosta, o que é para eles. Portanto, eu sou um livro aberto nesse aspecto, ok? Convido-os e normalmente os noivos que estão a casar naquele momento dizem, claro que sim. Ok, nunca tive um casal que me negasse isso. Que giro. Nunca. Que giro. Nunca. Olha, mas voltando aqui à personalização, então estamos a falar aqui da possibilidade de existirem rituais, de incluir votos, de incluir discursos de amigos. Quando eu falo dos temas, muitas vezes é importante para eles falar só sobre a história deles, só sobre o amor deles, só sobre o amor em geral, ou também é importante falar da importância da família, falar da importância dos convidados que lá estão, falar de entes queridos que estão ou que já partiram. A parte religiosa, temos muitos casais mesmos, que até gostariam de casar pela igreja, mas que não podem, ou porque já é um segundo casamento, ou porque são de religiões diferentes, ou porque é um casal homossexual, mas que têm muita fé. Não é? E gostaria. Então, e tu consegues trazer isso um bocadinho à celebração? Eu consigo trazer, não me meto por esse mundo, porque também acredito muito, sou uma mulher de fé, portanto tenho algum receio, mas convido-os sempre a textos bíblicos lindíssimos. E portanto tens abertura, anda aqui uma mosquinha a chatear. Mas então existe essa abertura também da tua parte, se eles quiserem incluir alguma coisa? Sim, temos noivos que gostam de ler textos bíblicos, ou convidar alguém a fazê-lo, ou até mesmo que seja eu a lê-lo. Há noivos que gostam de ter um momento de reflexão, de rezar. Olha, como é que tu notas que as famílias reagem a tudo isto, não é? Porque se para os noivos isto é uma novidade e eles encaram isto de uma forma super engraçada e uma possibilidade de terem uma celebração diferente, as famílias de repente, calma, o que é isto, não é? Estamos aqui a brincar ao faz de conta? É verdade, é um bocadinho isso, inicialmente. É algo que os noivos avisam-me logo. Débora, atenção, que a nossa família não está preparada de todo para isso. Mas o feedback tem sido muito positivo, Isabel. Tem sido uma coisa assim maravilhosa. Tenho sempre os avós e os pais no final a correr, a abraçarem, a dizer, foi a coisa mais bonita que eu já ouvi. A mensagem que passou é tão bonita, aquilo que disse é tão verdade, porque eu também na minha escrita tenho muito em consideração as pessoas que estão a assistir. Eu tento perceber que tipo de público é que me está a assistir. Ou seja, se temos mais jovem, ainda, exatamente. Um público com mais jovem nos 60, não é? Sim, ou se há ainda muitos avós, bisavós, eventualmente. Eu tento muito perceber isso, que tipo de público é que temos, para saber também que tipo de temas é que posso abordar, e há certos temas pequenos conselhos que eu gosto de dar aos meus casais também, durante a cerimónia, e que quase de forma retórica também peço a intervenção dos convidados. Eu não estou à espera que eles me respondam, mas olho para eles, é assim, não é? E eles sim, para eles se sentirem também parte ativa e integrante daquela celebração. Exatamente, portanto são cerimónias que têm sido mesmo muito bem aceites pela uma geração Olha, e agora que falamos do faz de conta e há bocadinho, quando chegaste, eu estava cheia de vontade de começar logo a conversar contigo. Calma, Débora, vamos guardar isto para continuarmos a gravar, porque de facto isto pode ser interpretado, porque não deixa de ser um casamento simbólico. Então, o que é isto do casamento? É uma festa, vestimos-nos de noivos para lá ir ouvir umas palavras bonitas e porque de facto nós não casamos, não é? Não é naquele dia que nós casamos. O que é isto? O que é que... Isso eu costumo dizer que vai muito ao encontro daquilo que estamos a falar há pouco do geracional. Certo. Não é? Do geracional. A nossa geração é uma geração que foi educada para fazer pelo tradicional, mas esta geração mais jovem e mais velha, porque tenho muitos noivos, eu este ano tenho 8 ou 80, noivos com 24, 25 anos e noivos com 40, 30 já no final dos 30.
Engraçado, muito não é? Engraçado, sim. Este ano tem sido assim e está muito giro. E eu penso que isto é relativo no sentido de tentarmos perceber, eles começam a tentar perceber o que é que nós queremos para nós, o que é para nós o casamento, ok? Eu acho mesmo muito importante, isto é uma opinião, minha opinião própria. E eu agradeço. O casamento civil, eles casarem, eu acho um contrato belíssimo, como já te disse há pouco, porque só com a assinatura daquele contrato é que nós nos incumbimos de cuidar e proteger aquela pessoa perante a lei, ok? Só com a assinatura daquele contrato nós tomamos as boas e as decisões difíceis em conjunto perante a lei, ok? E eu tento explicar isso na cerimónia, a importância que aquele contrato tem, e lido e explicado desta forma. Eu nem sequer tenho acesso aos contratos que eles assinaram, nada disso. Porque eles vão quase sempre já casados. Quase sempre. Se calhar 95% já vai casado ou no dia anterior, ou na manhã desse dia. Uma semana antes, o que for, não é? O que for. Mas hoje em dia também é muito simples o ir a conservatório. Sim. Ok? Não precisam de levar testemunhas, quase muitas vezes, penso que a maior parte já me diz que já nem sequer assina nada, é tudo por cartão de cidadão. Portanto, efetivamente, e eles, como não percebem a parte legal, nem têm que perceber, portanto, quase que desmistificam aquilo e não valorizam. E começam a dar, o público começa a escolher uma celebrante, começa a valorizar mais a palavra, o compromisso com palavra, ok? O festejar o amor deles com a família. E da forma que eles o vivem, né? Sem as imposições que são muitas vezes feitas. Sem as imposições legais. Tenho muitos casais que inclusive nem sequer se casam legalmente. Que é só simbólico. É só simbólico. Só querem festejar o amor deles, assim como as renovações de votos. Também temos, mas já nem falar da parte legal, mas a nível religioso tenho muita gente a comemorar 50 anos de casado e que já não vai à igreja. Não vai à igreja. Quer fazer uma festa, juntar a família, juntar amigos e celebrar aquilo que os une, que é o amor. O que é uma responsabilidade para mim, porque o que é que eu vou dizer a alguém que está casado há mais tempo do que aquilo que eu tenho de vida? Que conselhos é que eu vou dar? É maravilhoso confiarem em mim para esse processo também. Sim, porque eu acho que o desafio aqui dos casamentos simbólicos é exatamente isso, é dar-lhes verdade, é as pessoas perceberem, eu falo muito sobre isto, que é não fazer nada só porque fica bem, ou fazer nada só para a fotografia. Exatamente. Porque hoje em dia vivemos num mundo em que trabalhamos para a fotografia, para ter a fotografia perfeita para publicar no Instagram. E às tantas falta-nos aquilo que é o mais importante, que é o vivermos em verdade aquele dia e aproveitarmos para celebrar o amor. E noto que às vezes isto dos casamentos simbólicos é que é um pau de dois bicos, sabes? É um pau de dois bicos, acredito que sim, acredito no que estás a dizer. Uma porcentagem muito grande dos noivos que nos escolhem a nós, Débora Duarte Celebrantes, ao meu conceito e com as minhas celebrantes, é mesmo, procuram também, para além disso tudo, de só estarem a celebrar o amor deles, mas querem que tenha a devida seriedade do momento. Okay? É isso, não é? Eles não querem falar só da história deles. Ser um teatro. Exatamente. Eles não querem falar só da história deles, não querem que o tema central... temos sempre as exceções, obviamente, mas também existe nos casamentos religiosos. Já fiz casamentos completamente diferentes e que também me deu muito prazer celebrá-los. Mas normalmente, e no fim de uma reunião eu já sei se eles me vão escolher ou não. Mas isso, eu acho que eu também sinto isso. Também sinto. Também sinto. Tem que haver química, tem que e digo que há reuniões que eu faço que eu prefiro que não me escolham, não é? É verdade, eu acho que nós trabalhamos num dia muito importante para eles, é verdade. Mas eu envolvo-me muito com os meus casais e, portanto, ou isto faz sentido para os dois, tem que ser bom para toda a gente. Portanto, há casais que eu até prefiro que não... E eu gosto muito que quando me escolhem também acreditem naquilo que eles querem transmitir. Claro, e tem que confiar. Por isso é que fico muito mais feliz, muito mais, mas ainda mais feliz, quando são casais que me assistem, ou seja, noutras cerimónias, ok, de amigos, e dizem, eu vou casar para o ano daqui a 2 anos e quero que sejas tu. Faz-se o clique. Porque perceberam a minha mensagem, ok? E
Agora, essa seriedade, como estava a dizer há pouco, é procurada também nas nossas cerimónias. Uma grande porcentagem procura-me. E eu acho que isso vem do facto de seres advogada, não é? Eu acredito que sim. E de trabalhares muitas questões ligadas à família. Eu acredito que sim, porque... Nunca tiveste que divorciar um casal teu, pois não? Não, nem proíbo. Nada, nem pensar, isso não. Já casei um noivo, fiz o divórcio do primeiro casamento, mas nunca divorciei nenhum casal. E deste tempo todo, acho que só um casal que eu saiba, que eu tenha conhecimento, é que se divorciou. Mas porque não quero ter nada a ver com isso. Estes extremos, não é? Mas é justamente isso. E tu podes trazer essa experiência, não é? Na mensagem que lhes passas, também podes trazer essa experiência do menos bom que existe. É justamente isso que eu faço. E é isso que eu lhes explico. Porque, quer dizer, eu celebro ao 8, mas o direito da família está comigo há 15 anos, não é? Eu lido com casais em várias etapas da sua relação, eu também faço mediação familiar e é muito triste, não deixa de ser triste. É muito triste, quando se desmancha uma família. Porque o amor não chega, Isabel. O amor não chega. Não chega, é verdade. Percebes? E tenho imensos casais que se amam loucamente, está explícito na cara deles. Mas aquele divórcio tem que acontecer. Sabes que agora fiquei assim, porque é uma coisa que eu digo muito. Não chega. Gostar não chega, amar não chega. Exatamente, amar não chega. Há tantos outros fatores que nós nem sequer controlamos, alguns. Exatamente. E eu tenho acesso a isso, não é? Eu tenho acesso a essas histórias. Convivo com eles, eles desabafam comigo enquanto os meus clientes, confiam-me isso, e eu percebo realmente, através da minha experiência, aquilo que nos pode levar à ruptura se nós não tivermos determinados cuidados. Ok? Não há opções mágicas? Não há opções, não tudo, existe. Eu digo isso aos noivos, tudo aquilo que eu vos tento transmitir é pela minha experiência, ok? Enquanto advogada. Sim, porque tu confidenciavas-me que se não fosses advogada que serias psicóloga. Certo. Não é? Sim. Portanto, sempre muito ligada às pessoas. Seria muito uma área que certamente que eu seguiria, porque eu sou muito de pessoas. Tentar perceber o que as move. Tentar compreendê-las, porque é que agiu assim, não agiu de outra forma. Ser advogada também não deixa de ter aqui um bocadinho de psicologia envolvida. Por isso, não é? Apesar de não termos formação nenhuma na área, que eu acho completamente errado, que deveríamos ter, mas não deixa de temos que nos sentar no lugar do nosso cliente, não é? E porquê que ele fez isto? Ou porquê que ele não fez aquilo? E também essa necessidade, depois da Stefania e da Andreia, também convidar a Cláudia para o nosso projeto. Porque é psicóloga, não é? Porque é psicóloga, é terapeuta de casais. E sexóloga, não é? Desculpa. Nada, à vontade. E acaba por ser aqui um excelente complemento para a equipa. E tu consegues também, imagina, quando um casal chega até ti, tu consegues perceber se faz mais sentido encaminhar para uma colega tua, se para alguma delas em particular. Bastante. E muitas vezes peço essa ajuda também à Cláudia. Quando vejo que a Cláudia tem este guião para preparar, há aqui uma certa verdade que eu ainda não a sinto. Se calhar dás aqui tudo uma ajudinha, Cláudia. Esta história é esta, eles são aqui reunidos comigo para conhecê-los melhor, para onde é que nós podemos ir. Comecei a sentir essa necessidade. Por isso é que tu não tens noção da quantidade de currículos mensais que eu vou recebendo. E tu não aceitas, não é? Eu não aceito, por não conhecer. Era mais fácil para te aceitar, não é? De repente fazias em vez de 130, 260. É verdade. Mas há que manter aqui os princípios e é a tal história do representar. Exatamente. Portanto, somos esta equipa de 5 e passar essa mensagem, como eu estava a dizer, é importante para nós, não falar só da história deles, tentar conhecê-los, conhecer a história deles, a base deles, familiar até, aquilo que eles pretendem para o futuro. E construir a cerimónia sempre com base nisso tudo, ou seja, eu não sinto nada de fictício naquilo que estás a fazer e que estás a dizer. E sinto mesmo que os noivos também não o sentem, ok? Quando normalmente ficam super surpreendidos no final da cerimónia e principalmente os convidados, voltando aqui à falar da família, porque dizem, olha, isto realmente... E diz-me uma coisa, temos uma celebração super bonita,
que é pensada ao pormenor, porque, e a meu ver, seja uma celebração simbólica ou uma celebração civil ou até religiosa, é o ponto alto de um casamento. É um ponto alto. Não é? É o ponto alto do casamento e, portanto, aqui temos a oportunidade ainda mais de a preparar, quase que sem limitações, não é? Certo. Enquanto noutros ambientes temos outras limitações. Como é que nós embelezamos esta cerimónia? Temos música, não temos música? Como é que te sentes mais confortável em trabalhar? Eu sei que tu gostas de ter ali uma musiquinha de fundo, não é? Sempre. É a minha única exigência. É a música. Acho que faz toda a diferença quando estamos a celebrar, não é? Termos música por trás, termos música a acompanhar-nos. É quase como ver um filme. Sim. Não é? A banda sonora torna ali um momento muito mais especial, não é? Por incrível que pareça, vou percebendo que devo ser das poucas que faz esse pedido. Muitos fotógrafos, DJs, mesmo as wedding planners dizem música, mas é justamente o contrário, normalmente pedem-nos para não termos música nesses momentos. Nesse momento. Eu, pela minha experiência, acho que faz toda a diferença. Já tive 1 ou 2 casais, acho que mais do que isso não, que me disseram, olha, não queremos de todo música e está tudo bem. Está tudo bem, não é? Eu exijo, mas se eles sabem que não. É uma exigência que é negociável, não é? É negociável. Não, mas é muito engraçado porque eu termino sempre as minhas reuniões e só tenho uma exigência. Então, vai. Olha, tu normalmente levas. Precisamos de uma mesa, não é? E daqui às questões um bocadinho mais técnicas. Certo. A nível de setup, nós estamos muito mais à vontade e livres para explorar outros setups. Tu tens o quê? Uma mesinha, que nem é obrigatório ou é? Não, de todo. É outra oportunidade que eu dou sempre aos noivos, que deixo-os sempre à vontade nesse sentido. Ficam, se querem sentar, sentam. Se querem, principalmente agora, porque eu durante muito tempo usei o papel, não é? Mas acho que não faz sentido. Hoje em dia, não é? Com todas estas questões ambientais também, não faz sentido. Portanto, deixei de usar papel, levo um Kindle, o meu Kindle de leitura, comprei uma capa em forma de livro, todas nós compramos. É quase que também já uma imagem de marca da Débora Duarte Celebrantes, e optamos por levá-lo. Portanto, hoje em dia é muito mais fácil ter só o Kindle e o microfone. Já dou a possibilidade aos casais de nem sequer termos mesa. De mão? Ou como é que isto é? Preferes? Sabes, normalmente temos tudo. Temos DJs incríveis, ou fotógrafos, temos tudo. Não, dá-me outra segurança. Dá? Não sei porquê, mas sinto-me mais confortável. Sim, porque às tantas não sabes o que é que has de fazer com as mãos, muitas vezes, não é? E eu gesticulo imenso, como já deu para perceber. Acho que aqui eu falo muito com as mãos. E pronto, que eu me quero estar assim com mais quietinha, o microfone dá ali uma ajuda. E o Kindle, sim. Mas é importante então haver microfone, porque há alguns noivos que depois, tu não deixas que se esqueçam, pois não? Nunca. Eu tenho muita sorte também de já trabalhar, se calhar 70% das equipas com quem trabalho. São repetentes e já sabem, temos DJs que muitas vezes os noivos esquecem-se de tal playlist. Não é? E o DJ, e eu mal chego à quinta, pergunto logo, lembraram-te da... Não, já sabia que eras tu, já preparei o microfone, tudo, já a maior parte das... Olha, uma coisa que nós trabalhámos juntas já, aliás, foi a minha única experiência até ao momento com celebrantes, porque, e há bocado dizia-te isso, eu acho que nós acabamos por atrair muito aquilo em que acreditamos, e por algum motivo os casais que me chegam são sobretudo casais que casam pela igreja. É giro. Se bem que este ano tenho pelo menos 2 casamentos com cerimónias simbólicas, portanto se calhar nos cruzamos outra vez este ano. Não sei como é que está a agenda, não sei, não é? Como é que vamos conseguir encaixar aí no meio, mas depois falamos. Vamos falar. Mas uma coisa que eu achei super curiosa é tu preocupas-te inclusivamente com a roupa que levas vestida. É verdade. É verdade. Sempre. Eu preocupo-me com a roupa e pergunto às noivas sempre se pode usar determinada cor ou não. Recordo-me justamente que nesse casamento foi-me proposto um determinado vestido lindíssimo, mas era muito claro. E eu disse, não, eu vou mesmo ter que perguntar à Amanda. Ai, já disse uma noite. Não faz mal nenhum. Um beijinho da Amanda, um beijinho da Amanda. Vou ter que perguntar à Amanda se eu posso levar ou não, porque eu própria não me estava a sentir confortável. Há noivas que não ligam nenhuma. Aliás, eu evito mesmo e peço isso também às restantes celebrantes. Não usem branco, não usem cores muito claras, não o façam. Mas efetivamente há noivas que não ligam mesmo. Assim, eu tenho noivas que me dizem vais de branco. Podes levar branco, podes levar creme, podes levar com uma cor clara. Ótimo.
mas senti essa necessidade, por exemplo, no casamento, de falar disso, porque tenho uma marca, uma amiga que me veste, não é? Esta blusa maravilhosa da Fraggles, a Diana, e vamos trabalhar. Eu gosto muito do conceito também da roupa da Diana. E sim, escolho e tento fazer com que as minhas celebrantes também... E que façam um match, não é? Porque às tantas, imagina que temos um casamento em uma paleta de cores... Tento sempre perceber isso, também. É verdade, tento sempre perceber isso. Já que estamos e que temos a possibilidade de fazer uma coisa personalizada, há que pensar nos detalhes. E tenho muitas noivas. Quando surgiu esta quase que parceria, considero uma parceria, porque nós somos amigas, não é? Eu visto a roupa da Fraggles e sei que ela tem todo o prazer em me vestir também, mas é muito giro que isto quase que existe aqui. Já tenho noivas que já usam os meus modelos. Ai, gosto tanto, eu gosto tanto, quero isto, e que já vão identificando a própria loja nas minhas fotografias que vão publicando. E muitas vezes, como vou criando amizades com elas, principalmente com as noivas, não é? Como não? Nós trabalhamos tanto tempo com elas. Certo. Mas eu dou-lhes essa distância, não sei se também é um bocadinho diferente, mas eu digo muito aos casais, principalmente no início, procurem-me. Eu estou cá sempre. Ok? E vinham a me dizer, procurem-me, porque eu não sei até que ponto... Querem que vás, que entres na vida deles, que entres na vida deles, nós estamos um bocadinho diferente, não é? Nós estamos, tu estás ali preocupada com a parte da celebração, nós estamos preocupadas com tudo. É completamente diferente. E acaba por ser um trabalho muito mais intenso, completamente diferente. Portanto, não há como não ficar uma relação depois nós também eu também o faço, tenho muita sorte de mais de metade dos meus noivos ficarem meus amigos pessoais e de me visitarem e de me convidarem. Se estiverem fora do país, passa aqui, se vieste cá, vamos tomar um café. Sim, é giríssimo depois quando mandam mensagem, Isabel, estamos grávidos. É verdade, é verdade. Ou então, em 2023, tive uma cerimónia que 5 amigos rapazes, sem saber, Isabel, foi giríssimo, sem saberem, escolheram-me como celebrante. E eles faziam os amigos rapazes porque eles é que eram os amigos da faculdade. Os casais individualmente escolheram, então na primeira cerimónia perceberam que a celebrante seria a mesma. Tu aí tiveste ter o cuidado redobrado, não é? De ter ali as cerimónias. Exatamente, voltei a casar 2 no ano passado, eu tenho mais 2 este ano, e até aí eu tenho esse cuidado de às vezes não repetir ou repetir coisas porque quero que aqueles lá ao fundo repitam aquilo que disseram na cerimónia. Olha, há troca de alianças? Há troca de alianças, sempre me pediram troca das alianças. E há toda uma mensagem personalizada por mim, associada às alianças antes da troca, porque eu quero mesmo que eles daqui a 15 anos olhem para a aliança deles e se lembrem daquilo que tu lhes disseste. Daquilo que eu lhes disse. É muito isto, as nossas cerimónias são muito preparadas à imagem deles, sem dúvida alguma, mas com um bocadinho de seriedade também, que é exigido. Certos conselhos para o caminho a tomar, a explicação, como eu te disse, do contrato civil de uma forma bonita, de uma forma que eles entendam e percebam, isto realmente é importante. Olha, eu vou aproveitar que te tenho cá. Certo. Já falamos aqui da parte da celebração, do simbolismo e tudo mais, mas vou-te aproveitar, desculpa, para nos ajudar aqui a perceber um bocadinho a parte legal também. Há bocado dizias que davas esse apoio quando são casais que vêm de fora, por causa do teu papel enquanto advogada, mas se calhar alguém falando um bocadinho para os portugueses, o que é preciso hoje em dia para casar? Portanto, quais são os primeiros passos, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer, assim um amirezinho. Eu não lhes falo desse serviço diretamente. Eles quando percebem que eu sou advogada, não é? Porque eu também lhes digo, obviamente. Então eles perguntam-me o que é que podem fazer. Eu sou demasiado prática nesta questão. Que bom. Sou muito prática quando nos aconselho nesse sentido. Estamos a falar de noivos portugueses em Portugal. Sim, vamos simplificar. Sabes que agora é muito fácil tratar do casamento online. Ou seja, basta marcarmos tudo pelo online. Eu sou da velha guarda. Tu gostas mais de que eles lá vão? Meus queridos, liguem para lá. Marquem. Liguem para lá, porque vocês... É mais complicado. Quando dizes liguem para lá, vamos lá aqui simplificar tudo, para as pessoas ficarem com a papinha toda feita. A conservatória que quiserem. Pronto, conservatória. Podem ir à conservatória que quiserem. Não tem que ser da área de residência. Há muito esta dúvida se têm que ir à área de residência deles. Não. Podem estar de férias no Algarve. Olha, vamos casar hoje ou amanhã, daqui a 5 dias, ok? Se quiserem uma data próxima
para o fazerem formalmente no casamento, não é? Formalmente perto da data da cerimónia simbólica. Então, sim, eu digo, liguem para lá, digam que este fim de semana é dia 30. Sim. Neste caso, não poderiam fazê-lo na conservatória na sexta-feira, porque é sexta-feira santa, mas poderiam ir no dia 28. E então, liguem para lá, marquem para o dia 28, às 10 da manhã. Então, podem ligar e marcar logo o casamento. E marcam o dia, depois obviamente têm que levar o cartão de portugueses. São o cartão de cidadão, não precisam de... E estão casados. Não precisam de mais nada, certo? Estão casados. A conservatória tem acesso a toda a papelada que lá está, não é? Portanto, e estão casados, não é preciso é uma levarem, coisa muito, marcarem muito para simples. Dia, agora, temos muitos casais que também gostam, que não falamos desse pormenor, mas que é possível, e já o fiz várias vezes, tenho tido muita sorte com as conservadoras que me têm calhado como parceiras. Era a próxima pergunta que eu te ia fazer, conta-me lá. Que eles também querem casar pela conservatória no mesmo dia, justamente por causa do papel. Sim, porque às tantas era aquilo que eu te dizia. Então, em que data é que celebramos o aniversário de casamento? É no dia em que casámos ou no dia em que fizemos a celebração? E era isso que eu também te dizia, depende daquilo que tu consideres o teu casamento. Legalmente é óbvio que nem sequer são noivos, são nubentes, há toda aqui uma linguagem jurídica que utilizamos. Eu aqui sou celebrante, portanto também tento descodificar um bocadinho, não é? Um bocadinho, até porque os termos não são conhecidos de toda a gente e tenho a sorte aqui de ser só a celebrante, portanto os termos jurídicos deixa-se de lado. Deixe-se lá. O casamento é um contrato. Ok? Por isso é que falamos de cerimónias simbólicas, não é? Estamos a celebrar. É uma cerimónia acerca de alguma coisa que tu queres celebrar, que é o amor. Que é o amor. E tens que pensar enquanto conceito de casamento mais alargado, não é? Na minha perspectiva, do que é para ti o casamento. Se é o casamento legal, se é o assinar do papel, data, se é o assinar do papel, se é a palavra e a promessa que fazes perante os teus. Eu digo muitas vezes nas minhas cerimónias, a importância que isto tem não porque o assinaram no papel, mas porque estão cá hoje. A dizer perante toda a gente que querem ficar para sempre juntos, não é? E com cuidar para sempre um do outro. O que é mais valioso para vocês? Apesar de voltar a repetir, já te disse que para mim é super importante. Claro. Mas então é possível, desde que as coisas bem articuladas, é possível, por exemplo, termos um casamento civil e um casamento simbólico assim de mãos dadas? Sim. Temos muitos casais que optam por isso. Há conservadoras que são mais flexíveis do que outras. É isso que eu te ia perguntar, se também há flexibilidade por parte dos conservadores. Há umas que são mais flexíveis do que outras. Se for alguma que eu já conheço, também já percebo que estão mais à vontade com ela. Okay. Normalmente começam com a nossa cerimónia, não é? Porque ali é a parte da emoção e depois deixam a parte contratual para o fim. Portanto, neste tipo de cerimónia eu já não os considero casados, ok? Tento adequar a cerimónia de forma a depois chamar a conservatória ao pé de mim e ela continuar a parte legal, tento fazer esta adaptação. E depois há conservadores que não têm qualquer tipo de contacto, não consigo tê-lo, ou porque não me permitem, ou porque não existiu essa oportunidade. Não é? E aí tentamos então agilizar horas diferentes. Tenho muitos casais que estão a optar hoje em dia por fazem a cerimónia, marcam a cerimónia para as 2, comigo. Às 4 está tudo nos aperitivos e eles vão a uma salinha ter com a conservadora para assinar. E fazem a assinatura. Porque, e aproveitamos mais uma vez aqui para esclarecer uma série de dúvidas. É preciso testemunhas? Não é preciso testemunhas? Não é preciso testemunhas. Basta irem os dois. Basta irem os dois. É muito rápido, muito coeso, muito... Regimes de casamento. Também é algo que eu tento explicar aos meus noivos quando me pedem, esse conselho. Sento-me com eles, tento perceber que tipo de vidas são as deles, não é? As profissões. Porque hoje em dia, se nós não dissermos nada, aquilo que nos é proposto é que casemos em bens adquiridos. É o regime supletivo de casamento. Depois temos a separação de bens e temos a comunhão geral de bens. Que já implica outro custo, não é? Já implica outro custo, sim. Implica outro custo, penso que são mais 50 euros. Sim, não é por aí. Porque tem que ser feita uma convenção antenupcial Mas ainda assim é um processo super rápido. Sim, tudo feito na hora, tudo. Sim, olha, para quem casa pela igreja, certo, as coisas já não são bem assim, portanto, vão ao registro civil, mas já não é para casar, não é? Já não é para dar início ao processo que depois se vai concretizar no dia do casamento na igreja. Na igreja, é justamente isso. Dão início ao processo todo na conservatória e explicando isto de uma forma simplista, muito simples, há aqui quase que um acordo
entre o direito canónico e o direito civil, não é? Que tem aqui um acordo mútuo, que depois todos aqueles que decidem casar na Igreja Católica, nas outras religiões isto não acontece, não é? Depois todo o processo é encaminhado novamente para a conservatória, não é? Mas tudo feito Portanto, já não há aquela coisa de ter que ir casar ao registro civil antes, não é? Não, tem que dar o início lá. E dar o início, mas o casamento em si é todo consumado no mesmo dia. Exatamente. Olha, estamos a chegar ao fim. Isto passou muito rápido, apesar de que estás um bocadinho aflita da tua voz. É verdade, passa rápido. Peço desculpa pela minha voz mesmo. Obrigada pelo esforço que fizeste. Um conselho que tu queiras dar a quem nos está a ouvir, aos noivos, não é? Que é essencialmente quem nos ouve, o que é que tu lhes podes dizer? O que eu lhes posso dizer? Eu não sou nada vendedora, ok? Não sou mesmo. Sintam aquilo que é uma verdade para vocês, não é? Para eles, tentar perceber o que é que faz sentido para eles, se é o contrato civil, se é a cerimónia religiosa, se é a cerimónia simbólica. Eu disse-te em off, sim. No meu caso em concreto, eu só casei pelo civil e sou uma pessoa bastante religiosa. Ok, tenho muita fé. E tendo em consideração todas as ideias da Igreja, ok, para mim, fazer uma promessa perante uma entidade na qual eu acredito, ok, que não me compete só a mim cumprir, eu não o poderia fazer. Ok? Eu posso até um dia falhar com a minha palavra, mas acho que nunca falhei com aquilo que lhe prometi a ele. Ok, percebes? Até perceber o que é que está aqui efetivamente envolvido. Perceber o que é que está envolvido, o que é que eles querem para eles. Falar de amor para mim é mesmo muito importante e sério. Não é nada fantasioso, volto a repetir. Portanto, seja com um celebrante, seja com a conservadora, seja com um padre, pensem sempre no vosso amor, pensem sempre em vocês enquanto casal e naquilo que querem transmitir aos outros. Comigo. Têm a possibilidade de explicar um bocadinho dos três de uma forma verdadeira, sempre baseada na experiência que eu tenho. Sempre em verdade. Sempre em verdade. E sempre em celebração daquele que é o sentimento nobre, que é o amor. Que é o amor. É o amor. Débora, obrigada. Obrigada eu mesmo. Um beijinho muito grande. Um beijinho, obrigada. Eu quanto a vocês, eu agradeço que estejam desse lado, que continuem a ouvir-nos e fiquem por aí para os próximos episódios do podcast da CLEP.